arrotei todo para te dizer o que é uma parábola. Parábola é algo explicado de forma humana, de forma pequena, para um entendimento muito maior. Jesus não brincava enquanto esteve aqui em terra, e não brinca com a sua palavra, porque ele vela por cumpri-la. Aleluia. Já cumpriu-se muita coisa, e o que não veio ainda vai cumprir tintim por tintim. Queira aqueles que não desejam arrebatamento ou não. Ele está dizendo: o reino de Deus é como um homem que largou a terra, mas antes, como certo homem, ele plantou uma vinha. É engraçado que uma lei da vinha, e teve um cabra que obedeceu a Deus, o nome dele era Nabote. Por que Nabote não quis vender a vinha? Porque os terrenos, pela lei, eram formalizados da seguinte forma: aquilo que recebeu, delimitado, formado, medido, é de cada família de Israel, e para sempre será dessa forma. O Nabote, quando ele recebeu a proposta de Acabe, ele disse: eu não vendo. Por que não vendo? Porque é arrendada, a vinha não é minha. Foi me dada para minha família herdar, para o meu filho herdar, para o meu bisneto herdar, porque ela é arrendada, ela tem dono. Jeová só nos arrendou. A vinha fala de campo, campo fala de trabalho, trabalho fala de fruto, fruto fala de alma, alma fala de salvação eterna. Glória a Deus. É por isso que no livro de Joel, capítulo 3, versículo 3, está escrito assim: olha, lançai a foice, lançai a foice, porque o fruto já é maduro, e o lagar está cheio de imundícia. Quando eu falo de lagar, eu estou falando de uva, eu estou falando de vinha. Pastor, por que Gideão malhava a tribo no lagar? Porque ele era veado. Número 1, ele era quase o tamanho do lagar. Pastor, o que é lagar? Um lagar é um tambor de 1,5 metro. Quanto? 1,48 metro? 1,51 m? É 1,5 metro. Lá coloca-se uvas limpinha, o lagar tem que estar limpo. O Pedro Caboclo que mexe lá tem que estar limpo. E ele está lá e faz assim, ó. Porque depois de amassar a uva, ela dá um bom produto. É por isso que de vez em quando dói um bocado, porque tu está no lagar. E Jeová está lá assim, ó, trabalhando a uva. Aleluia! É, Jeová, é verdade. Eu estou trabalhando, aí dói. E por que os gideões escondeu lá dentro? Porque os midianitas iam ver ele no lugar da eira. Todo mundo sabe que é na eira que se debulha o trigo. Um lugar plano, que dá para separar bem a palha do trigo. E Jesus também trabalha na eira. A Bíblia Sagrada vai revelar. E a Bíblia Sagrada, quando revela, não se engana. Quando eu pego o texto de Mateus capítulo 3, a Bíblia Sagrada revela que João Batista está pregando um sermão duro, está pregando para o arrependido, está pregando para os soldados romanos, está pregando para os fariseus, está pregando para os saduceus, está pregando para os povos da Judéia e de todo Israel que iam no Jordão, ouvindo o que ele pregava. E quando ele pregava, ele está dizendo assim: ei, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quereis
Eu imagino não que ele respondeu, lendo e entendendo qual a personalidade desse camarada, porque ele era meio bravo. O pessoal acha que Paulo era bravo, mas João Batista era pior que Paulo. Não. Tu é Elias? Não. Aí perguntam para ele: o senhor é aquela personalidade do capítulo 18, versículo 15 em diante de Deuteronômio? Eles não perguntam para ele se ele é um profeta. Eles perguntam para ele: você é o profeta? Porque no capítulo 18 e o versículo 15 em diante de Deuteronômio vai dizer: eu levantarei Moisés, o profeta, como você. E há de ser que quando ele vier, tudo que ele disser, eles devem acreditar. E há de ser que quem não acreditar naquilo que ele disser será lançado sobre ele Deus. Mas Moisés, alguém vai me perguntar: como é que nós saberemos qual a palavra que o Senhor disse? E a palavra está dizendo assim, ó: quando o profeta profetizar em nome de outros deuses, ou em meu nome, e aquilo não se cumprir, tal profeta é digno de morte. Não tenha temor dele. Não está falando de pastor de igreja, vai me desculpar quem acha que é. Não está falando de evangelista, presbítero, pastor, missionário dessa terra, não. Está falando do Messias. É uma promessa messiânica. Pedro, quando ele prega sobre o time de Pentecostes, defendendo a igreja que ela não estava bêbada, ele começa a citar tal profeta. Aleluia. E João disse: não. Aí João ensina quem é o profeta. Ele diz assim: olha, eu batizo com água, mas o profeta era o assunto em pauta. Quando ele vier, eu não sou digno nem de desatar as alparcas dele. E aí ele continuou pregando. De repente, talvez ele foi gritar: e aí? E aí, João? É cobra? É cascavel? O que é isso? Não. Esse aí é quem vocês perguntaram. Esse é o cordeiro que tira. Aleluia. Glória a Deus. Oh, maravilha, Jesus. Só que antes disso aí que João fala assim: olha, na mão dele está o machado. Ele vai lançar e vai separar, vai cortar. E na mão dele também está a pá. Porque na eira ele vai debulhar. Quem é, quem não é, é palha. Eu vos batizo com água, mas quando ele vier batizar com o Espírito Santo, ele vai batizar com fogo também. Ele vai pegar, vai separar o trigo, e a palha toca fogo nela. O mesmo que batiza com fogo para renovar é quem manda a palavra de fogo de morte e condenação. É uma palavra de juízo eterno. E aí, pastor? E aí, em Daniel capítulo 12, versículo 2, é a primeira vez. Antes disso, não. Daniel 12, versículo 2 diz que naquele dia uns vão levantar a cinza do pó para vergonha e juízo eterno. E outros, a primeira vez que fala disso, vida eterna. Aleluia. A Bíblia ensinou de Gênesis Apocalipse sobre vida eterna. Ela ensinou sobre, usou outras palavras para insinuar. Mas a palavra literal, primeira vez, Daniel 12:2. E qual é a promessa que ele nos fez? Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 25 diz: essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Glória a Deus. Pastor, é proibido eu querer prosperar de forma alguma, mas isso não é prioridade. Se isso for a sua prioridade, você não será a prioridade um dia da salvação eterna. Aí a Bíblia está dizendo: olha, a vinha tem dono, que ela foi arrendada. Pastor, o que é um arrendamento? Como eu não sou atleticano mesmo, eu vou dar exemplo do Galo, porque eu não sou mentoneuto. O Clube Atlético Mineiro é dono daquele terreno onde é construído o Shopping Diamond. Quem sabia disso? Eu me lembro quando foi construído. Ele é dono. É dono. Quando construíram aquele terreno, ficou arrendado. E
todo mês o grupo Trevo, que é o mesmo grupo que é dono do Mega Shop, paga uma madeirada, que eu não sei quanto é, para eles, porque é arrendado. Quando der o fim dos 30 anos, o galo vai vir e vai cobrar, me deu o que é meu, porque foi arrendado e tem que me pagar. Pastor, eu não entendi. A Bíblia diz que o único dom genuinamente gratuito para mim e para você é a salvação, certo? Isso é caro. Eu sou meio mirrado com os negócios, a me desculpar quem prega esse tipo de heresia. Pastor, eu recebo revelações do céu, eu vou morrer revelando, não vai nada. Pastor, mas o dom é irrevogável, quer entrar na Bíblia? Eu gostei do negócio que você falou, varão, que o pessoal pega um texto isolado e quer ameaçar a igreja com isso. Não porque eu sou pastor, morro, pastor morre. Pastor desviado, está cortado no livro da vida. Sim, claro. Dom é revogável, sim senhor. Pastor, não é bíblico. O único texto que fala sobre isso é Romanos capítulo 11. E o versículo 29 é que diz que o dom é revogável. É o texto todo, meu irmão. Está dizendo que a promessa do Messias e do arrebatamento, e que Deus ia recrutar Israel, é irrevogável. Qual é o significado da palavra dom? A palavra dom não é do nosso idioma. A palavra dom, você sabe que a Bíblia foi escrita em outro idioma, aí traduziu para nós. A palavra dom vem da palavra grega charisma, ou presente, dádiva. Então quando o Espírito Santo vem e derrama, ele te deu charisma, ele te deu o carisma do Espírito Santo. E quem tem genuinamente o Espírito Santo é para a salvação. Verdade. Pastor, não é não, não é não. Então vamos para a Bíblia. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo foi dado para uma categoria só de pessoas. No tempo do Velho Testamento, para 3 classes hierárquicas, não 3 tipos de pessoa, 3 hierarquias: reis, profetas e sacerdotes. Mas pegue o livro de Reis, você vai ver que poucos reis eram cheios do Espírito Santo. Muito poucos. A Bíblia diz, pastor, então qual é a condição? Primeira, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Que negócio é esse que Deus usa quem está em prostituição? Conversa fiada. Deus não usa por misericórdia quem está em pecado. Quem está em pecado, Deus chama ele para consertar. Deus vai em casa para coloque ele no banco, coloque ele no Israel, e ele que se arrepende. Ei, Jeová, vai falando isso, cara. Pastor de Espírito Santo, eu vou falar algo sobre o Espírito Santo posar sobre você. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32 diz: meu Deus, nós somos testemunhas dele. Dele quem? Cristo. E também o Espírito Santo também é testemunha de Cristo, a saber que foi dado por Deus para aqueles que lhe obedecem. Glória a Deus. Sabe qual é o problema? Meu irmão, eu sou pentecostal até o pior dos ossos. Mas não vem com palavra aqui. Sem doutrina bíblica. Sem palavra. Se a palavra, meu irmão, outro dia, terminando o louvor lá na igreja, eu pastorei. A minha esposa louvou para o ministério de louvor. Peguei a oportunidade para pregar como estou pregando aqui. Eu só prego desse jeito há muitos anos. A irmã Graziela, que congregou comigo há muitos anos, perguntou para ela: eu não vim de fazer teatro, eu só prego desse jeito. Porque é assim que Deus me fez na obra. Glória a Deus por isso. Aleluia. Na leitura da palavra chegou um homem com os quadris, um homem ancião. Deixa eu ver só. Um homem ancião chegou na igreja assim, ó, diante de Deus, que eu seja culpado na hora da salvação e que me venha a morte toda, isso não é verdade. Então ele chegou na igreja assim. Quando terminou o último louvor e começou a leitura da palavra, eu terminei de ler a palavra ser pregada e disse: pastor, posso falar um negócio? Eu falei: agora, filho, meu irmão, ancião não tem para falar coisa na igreja aqui que não presta, não.
Ancião só pede palavra. Ele não precisa nem de ser crente. Se ele for ancião, ele só pede para falar se for algo importante. Muito difícil a pessoa anciã falar bobagem, ainda que ela não seja crente ainda, porque ela já viveu muito, sabe que quem fala demais é um dia cavalo. Ele chegou, pastor, posso falar algo? Ele toma o microfone, servo de Deus. Ele disse, na hora da leitura da palavra, a dor dos meus padrinhos, ele ó. Por quê? Eu vou apresentar Jesus para você, que talvez você não conhece. Meu irmão, eu fico embirrado quando alguém acha que Jesus era um homenzinho na terra. Por que a Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus? Tudo que foi feito por ele, sem nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Por quê? Porque logos, palavra, quando diz o verbo, é logos. E o que é verbo? Verbo é quando eu faço uma conjugação no papel, nada disso. A conjugação no papel é para você entender qual é a ação de um verbo. Verbo é isso aqui, ó. Isso é verbo. Verbo é ação. Eu joguei, verbo jogar. Peguei, verbo pegar. E Jesus, para conjugar um verbo, eu tenho que usar massa encefálica. A tradução de o verbo é logos. E a interpretação perfeita da palavra logos é razão. No princípio era a razão, era a mente de Deus. A mente de Deus era Deus, a mente de Deus estava com Deus. A mente de Deus fez todas as coisas. Para ele, as coisas de Deus. Glória a Deus. É por isso que quando eu menciono essa palavra, é propício para milagre. Quando alguém estiver pregando, você vê que está na graça, ele está mencionando a Bíblia, é a palavra. É o momento propício para o milagre. Esse que é a palavra, ele disse, ó, é igual a vinha. E uma vez, ele deu pau na vinha. Deu o quê? Nota 0. Reprovou. Por quê? Porque antes, a partir de Abraão, você pegar esse mesmo texto lá em Mateus 21, vai dizer que além dele sair do país, ele edificou uma torre. Quando eu edifico uma torre, eu estou dizendo, eu tenho um governo. Porque torre de vigília só serve para governo. Ele está dizendo assim, dei a terra para os homens dominarem, para os homens produzirem, para os homens multiplicarem, mas o governo é meu. Estou deixando alguém para vigiar, porque é na torre de vigília. E ele sinalizou primeiro. Quando ele sinalizou primeiro, ele disse assim, olha, pegou um idólatra. A Bíblia diz 24:3 do livro de Josué, que Abraão também era idólatra. Só que Deus chamou o idólatra. Eu entendo por mim, não pela Bíblia. Eu entendo que ele era desanimado com a religião da terra dele, porque ele era um iraquiano ou babilônico, ele era de Ur dos caldeus. E ele saindo de lá, fazia imagens de esculturas, como todos eles. Segundo o historiador, ele era artesão. Mas vamos até a Bíblia, não quero trazer historiador aqui não, apesar de eu gostar. Aí ele chama o cara, aquele idólatra, que via deuses que tinham olhos, mas não viam, ouvidos, mas não ouviam, boca e não falava, mão e não agia, feito por mãos humanas, mortos. E aí de repente ele ouve uma voz, ele acreditou na hora, e uma voz diz assim, ó, sai da sua tenda. Quando ele sai da sua tenda, ele mostra para ele discutindo o céu, discutindo o mar. E discutindo o céu e o mar, ele faz duas, ele faz uma única promessa. Olha para o céu, conta. Ele tenta contar e perde a conta. Ele olha para o mar, conta e perde a conta. Estrela está no céu? Está no céu? E o céu está em cima? A areia está em relação ao céu. A areia do mar está embaixo ou está em cima? Está embaixo. Então algumas pessoas que ressuscitaram do pó da terra estarão embaixo, para a vergonha eterna. E algumas serão como estrelas e vão subir para serem salvas. É, Jesus. Aleluia. Abraão, conta, porque todos serão abençoados. Ser abençoado é uma coisa, ser salvo é outra. A partir de ti. Passou muitos anos. Todo mundo conhece a história dele. O cabo de guerra foi. Mas Deus notificou a obra pela primeira vez.
Ele trouxe juízo, ele trouxe um monte de coisa, mas ele não notificou a obra. Ele pegou Noé e falou assim: Noé, faz a arca que eu vou destruir. A gente contextualiza e diz que Noé trouxe uma pregação, até no livro de Hebreus fala isso também. Mas eu não vi Noé pregando na Bíblia, eu creio que sim. Mas Deus só falou para ele assim: Noé, você já viu Deus na ordem do decreto? Ô Noé, faz a arca aqui, ó. Na hora que você terminar, você entra para dentro dela, porque essa geração dura, não passa de 120 anos. E todo mundo fala que passou 120 anos, é mentira. Você lê o texto devagar. A Bíblia diz que ele tinha 500 anos quando ele começou a arca. Naquela época a longevidade era maior. E a Bíblia diz que quando ele entrou na arca, ele tinha 600 anos. Quantos anos são? Então passou-se 100 anos. A Bíblia diz que Deus falou que não passaria de 100. Então Deus não mentiu. Prazo máximo. Meu irmão, não fica esperando o prazo máximo, não. Porque tu não sabe nem o dia e nem a hora que vai voltar no céu, Senhor. Vai dar tempo, será? Vai dar tempo, será? Eu vou curtir isso, será? Ah, não, mas todo mundo, não, é só uma fofoquinha. Será que vai dar tempo, fofoquinha? Eu vou prostituir, eu vou continuar na igreja, mas eu vou prostituir isso que eu digo que o pastor não está vendo mesmo. Como Deus não revela tudo, não revela tudo. Pastor, o povo é mentira achar que pastor, mas já viu todo mundo. A maioria das ovelhas, a maioria aqui nessa igreja é só na minha igreja. Na minha igreja, essa igreja, eu acho que o pastor está, porque o pastor está vendo. É assim mesmo. Aí não sabe que Deus mandou ele dirigir a obra que não vai deixar de ser. Nem tudo o pastor fala que não vai dar a falar. Tem coisa que Deus fala para você assim, ó. Vê. E aí, Senhor? É só para ver. Ver. É isso aí. Ver, porque esse Jesus exortou muito. Ver. Só ver. Vai me tirar a mim. Verdade. É isso mesmo. Dessa forma mesmo. É? É, Jeová. Deus maravilhoso. É forte, hein, Jesus? Meu Deus. É, Jesus. Não sabemos ver o tempo. E o dono da vinha saiu do país, mas não perdeu a visão dele. Deixou para cuidar. Veio outro tempo. A Bíblia diz que são 3 tempos. Veio outro tempo. Primeiro tempo da inocência. O santo estava lá com Adão e Eva e as outras gerações, mas eles não quiseram, ele saiu. Quando, pastor, Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz assim: o meu espírito não vai contender mais com o homem, porque o homem é ruim, é mau, é contender desde o início. Eu vou sair daqui. Deixou a dor, deixou aqueles que profetizam. Pastor, tinha profeta, tinha Enoque. Pastor, mas eu não vi ele profetizando, não, mas na carta de Judas, que é o penúltimo livro da Bíblia, diz que ele pregou uma mensagem contra o pecado. Saiu, mas está deixando alguém na torre. Passou na dispersação. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei. Pastor, não dá 5 de jeito, não dá? A primeira é antes da torre. Ele saiu. Ele é Deus de eternidade em eternidade. No princípio era o verbo, eu falo, no princípio a Bíblia está falando da eternidade de Jesus. Não confunda o Jesus homem com o Jesus Deus. O Jesus homem é aquele que sofreu na cruz. O Jesus Deus é aquele que se assenta no alto, grande, sublime trono e que é um só com o Pai. Pastor, não é a mesma pessoa? Não, é lógico. A Bíblia Sagrada diz em Filipenses capítulo 2, do versículo 6 em diante: mesmo sendo Deus, não teve usurpação, ser igual a Deus antes, aniquilou-se a sua forma divina, diminuiu-se, fez do tamanho de homens, e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Glória a Deus. Aleluia! Ele é Deus em cima, é Deus embaixo. Glória a Deus. Passou as dispensações todas. E aqui na dispensação, ele cumpre ela todinha. Mateus capítulo 5, versículo 17, ele confirma o que eu estou dizendo. Não pense que eu vim destruir, abrogar ou negar a lei. Eu vim cumprir. Eu vim fazer tetelestai. Eu vim pagar